hoje a gente vai dar continuidade aí nas correntes polarizadas. Então, a gente vai discutir sobre CDB hoje. Que CDB é uma sigla que significa correntes diadinâmicas de Bernard. Basicamente, o CDB ele é uma combinação entre a corrente galvânica e a corrente farádica, tá? E naquela história de caracterizar as correntes, como eu sempre faço em cada uma das que a gente vem discutindo aí ao longo das aulas, o CDB ele é considerado uma corrente alternada, retificada em semionda ou ondas completas. Então, o que isso significa? Que durante a aplicação dessa corrente, a gente fica alternando entre a corrente galvânica e farádica. Isso que significa alternada, tá? Mas a corrente, o CDB, né, que são as correntes diadinâmicas de Bernard, que são 5 correntes, por isso que é chamado de correntes diadinâmicas de Bernard, são 5 correntes, elas são consideradas correntes polarizadas também, assim como a corrente galvânica, tá? E essas 5 correntes são a corrente difásica, que a gente chama de DF, a corrente monofásica, que a gente chama de MF, curto período, que a gente chama de CP, longo período, que a gente chama de LP, e ritmo sincopado, que a gente chama de RS. Então, durante a aplicação do CDB, nós normalmente escolhemos 3 dessas correntes para serem aplicadas durante toda a aplicação. Já já vocês vão entender como que isso vai funcionar, tá? Agora eu vou caracterizar cada uma delas para vocês saberem para que ela serve e qual é a característica da onda de cada uma dessas 5 correntes que formam o que a gente chama de correntes diadinâmicas de Bernard. A primeira que vocês estão vendo aí é a DF, que significa difásica. É uma corrente que alterna em 100 Hz, né? Ela é retificada e o paciente tem uma sensação forte de fibrilação e formigamento. Nós utilizamos essa corrente com o objetivo de gerar analgesia nos nossos pacientes, tá? Então, qual que é a principal diferença entre o ADF e o TENS e a corrente interferencial, por exemplo, é que a ADF é uma corrente polarizada e as outras são correntes despolarizadas. Então, essa corrente aí, a gente tem mais chance, por exemplo, de queimar o nosso paciente, ela é um pouco mais perigosa durante a aplicação, tá? E essa é a cara dela, ó. Você tem 100 Hz, então você tem 100 pulsos em 1 segundo, beleza? Com um comprimento de onda aí de 10 milissegundos. A MF é uma corrente que alterna com 50 Hz. Então, se vocês olharem a característica da onda da DF e compararem com a MF, percebam que está faltando um pulso aí no meio, né? E a corrente MF, então, pelo fato de ter uma frequência menor, ela faz com que você tenha a necessidade de ter menos pulsos no mesmo intervalo de tempo. Por isso que a gente consegue deixar esses pulsos mais espaçados, porque você consegue colocar menos pulsos ali dentro do mesmo intervalo de tempo, tá? Então é o seguinte, ó, imagina, vamos fazer uma analogia aqui, ó. Imagina que você tem que colocar dentro de um pote 100 balas, 100 balas de chiclete, por exemplo. Você tem que colocar dentro de um pote 100 dessas balas. O que vai acontecer para que essas 100 balas caibam dentro daquele pote? Você vai ter que tentar juntar elas o máximo possível para você conseguir fechar o pote. Só que se ao invés de você ter 100 balas, você tiver 50 balas, você não precisa deixar essas balas tão juntas, apertar elas. Você pode deixá-las mais espaçadas, que mesmo assim esse pote vai fechar. Então, o que acontece com a corrente? Se a gente tem o mesmo intervalo de tempo, só que nós temos 100 Hz de frequência, significa que nós vamos ter 100 pulsos dentro desse intervalo de tempo. Ou seja, eu preciso fazer com que caibam 100 pulsos dentro desse intervalo. Se eu tenho 50 pulsos para serem utilizados nesse intervalo,
eu posso espaçar esses pulsos, eu não preciso achatar eles, deixar um tão próximo do outro. Eu nunca tinha usado essa analogia, viu? Gostei dela. Vou usar nas próximas aulas. Então, a ideia é que quando você tem menos pulsos, você precisa de menos espaço para que eles caibam dentro desse intervalo de tempo, então você pode espaçá-los. A terceira corrente é chamada de CP, curto período, e ela é uma combinação da corrente difásica e da corrente monofásica, que a gente viu nesse slide aqui. Então, a corrente curto período, ela fica 1 segundo realizando os pulsos da difásica e depois mais 1 segundo realizando os pulsos da monofásica. Depois ela vai mais 1 segundo realizando a difásica, depois mais 1 segundo realizando a monofásica. Então, durante a aplicação, o nosso paciente ele percebe essa alternância entre as duas correntes, porque as correntes com frequências maiores, elas são um pouquinho mais confortáveis, e a MF, por exemplo, que tem frequências menores, ela é um pouquinho mais desconfortável. Então, o paciente fica sentindo essa alternância aí entre a sensação da difásica e a monofásica, de acordo com a percepção ali sensitiva. A corrente chamada de longo período, né? Ela é uma combinação, uma variação, na verdade, da corrente monofásica, tá? Então, nos primeiros 5 segundos, você tem uma variação ali da corrente monofásica, chamada de corrente monofásica ondulante. Então, percebam que os pulsos, eles crescem e depois eles decrescem durante 5 segundos. E aí depois, durante 10 segundos, é aplicada a corrente monofásica clássica. Então, a corrente de longo período, ela é uma variação dentro da corrente monofásica que a gente viu lá no primeiro slide, tá? Durante 5 segundos, você fica realizando o que a gente chama de monofásica ondulante, em que a frequência sobe e depois desce, e durante 10 segundos você tem a corrente monofásica clássica. E como você utiliza a mesma corrente, mesmo que tenha características um pouco diferentes, o paciente não consegue perceber essa alternância aí entre os 5 e 10 segundos de aplicação da corrente, tá? E por último, nós temos a corrente que é chamada de ritmo sincopado, em que você tem a corrente monofásica durante 1 segundo agindo, depois você tem 1 segundo sem a aplicação de nenhuma corrente, você tem uma pausa, um repouso de 1 segundo, depois você tem mais 1 segundo de aplicação, depois um repouso de 1 segundo, tá? O que eu quis fazer aqui é só caracterizar as correntes para vocês entenderem por que elas têm nomes diferentes, tá? Mas, para que serve cada uma delas? A corrente DF, que tem uma frequência maior, ela é utilizada para analgesia. Esse é o principal objetivo dela. A corrente MF e a corrente CP, as duas são utilizadas para efeito circulatório, principalmente, tá? Sendo que a MF tem um efeito circulatório interessante, mas a corrente CP tem um efeito circulatório mais potente. E a corrente número 4, que é chamada de longo período, ela também é utilizada para analgesia, assim como a DF. Só que a ALP, ela tem um estímulo analgésico mais duradouro. A ADF, ela tem um estímulo analgésico mais rápido, né? Mais imediato, só que tende a não durar muito. E a LP tem um estímulo analgésico mais duradouro. Então, DF e LP são muito utilizadas para analgesia, MF e CP são utilizadas para efeito circulatório. O que seria efeito circulatório? Um exemplo é aquele que eu dei para vocês nas entorses de tornozelo. Lembra que a gente colocava o polo positivo do eletrodo em cima do edema para ajudar na drenagem do edema? Essa é a ideia
desse tipo de aplicação, desse tipo de corrente. E por último, nós temos o que a gente chama de ritmo sincopado, que é uma corrente utilizada para eletroestimulação, para contração muscular, só que ela é muito, muito, muito desconfortável. E se a gente for comparar, por exemplo, com o FES, com a corrente russa, ela não vai ser tão interessante porque, apesar de não ter resultados parecidos, ela é muito mais desconfortável também. Então, a gente acaba quase que nunca utilizando esse tipo de corrente. Primeiro porque é polarizada, ela é menos segura para sua utilização comparado com as correntes despolarizadas, como, por exemplo, o FES e a corrente russa, e além disso, ela é mais desconfortável para o paciente. Então, a gente tende a não usar. Mas, de fato, professor, eu não tenho outra corrente no meu dia a dia, eu só tenho essa, eu posso usar se eu quiser usar para contração muscular? Pode, essa é a função dela. A polaridade, de novo, a gente vai ter que se ligar lá naquele esquema das polaridades. Então, o cabo positivo, que é o vermelho, embaixo dele vai ficar mais negativo, o meio intersticial, e o cabo negativo, que é o preto, abaixo dele vai ficar mais positivo o meio intersticial. Com um objetivo só, né? O objetivo de cada uma das correntes. Então, seja gerar analgesia ou efeito circulatório. Hoje, as correntes de adinâmica de Bernard, elas são muito mais utilizadas com o intuito de drenagem de edema, tá? A gente não utiliza muito com o objetivo de gerar analgesia nos nossos pacientes, porque assim como a gente não utiliza o ritmo sincopado, a gente também não vai utilizar DF e LP para analgesia, porque a gente tem correntes mais confortáveis, menos perigosas, né, mais seguras para os nossos pacientes, então a gente acaba priorizando estas, como, por exemplo, o TENS, a corrente interferencial, tá? Mas aquilo que eu expliquei na aula passada sobre corrente galvânica, de que o eletrodo positivo ele é mais utilizado para analgesia, porque a membrana fica mais negativa, né? O potencial de repouso da membrana fica mais negativa. Automaticamente eu tenho mais dificuldade em despolarizar as membranas celulares, principalmente os neurônios aferentes. Continua sendo uma verdade aqui. E o eletrodo negativo, ele é mais estimulante, como eu disse para vocês na aula de corrente galvânica. Esse conceito continua valendo para CDB. Só que como a gente utiliza mais para drenagem de edemas, a gente vai acabar levando mais em consideração a colocação dos eletrodos de acordo com o local que a gente quiser aplicar a corrente para mandar o líquido para uma determinada região ou tirar de determinada região, como a gente discutiu na corrente galvânica também, tá? Então, lembra que no interstício nós temos íons livres, né?